vou falar do ponto de vista de um sacerdote, de um padre, né? Sim. Então, que tem o ponto de vista da fé. E a fé é que te. Eu me lembro de um santo que ele dizia que a fé é como o eixo Y, perdão, o eixo Z. Não sei se vocês lembram lá do eixo cartesiano, o XY, né, Aham. que mostra ali, enfim, o plano, né, o XY, e aí depois Certo. vem o Z, que, que dá a altura, né? E ele dizia assim que a fé é o eixo Z, Ah, porque a fé faz você olhar toda a realidade de cima. É a do fé que alto. vai ser a luz, né, última, principal, para entender tudo o que está acontecendo na nossa vida. Né? Então, por exemplo, a pergunta que eu me fiz assim que começou a pandemia Ah, foi: por que Deus está permitindo isso? Né? Quer dizer, se Deus é Deus e Ele pode tudo, hum, né? E Ele pode impedir o que for, pode, enfim, fazer milagres, portentosos, enfim, ele pode tudo. Por que ele não impediu a pandemia? Por que não está impedindo até hoje essa pandemia? Né? Então, isso é o olhar da fé, né? Pensar em Deus e pensar na mente de Deus. E pensando na mente de Deus, nós vamos descobrir, cada um de nós, o que nós devemos fazer nesse momento. Como nós devemos lidar com isso? Né? E eu vejo assim que Deus ele está dando um chacoalhão, né? Porque se você olhar assim para o mundo de hoje, né, com o olhar da fé, você vê que, enfim, nós falamos de muitas coisas bonitas, estamos falando de muitas coisas bonitas aqui hoje, né? Inclusive é teu aniversário, né, Adriana? Então, lógico. A casa aqui está pra, em festa. exatamente, né? Imagina, um dia especialíssimo, né? Uma nova Então, história. exatamente. Mas o mundo está muito ruim, na Tá. verdade. Estava muito ruim. Exatamente. Então, eu me lembro que eu recebi um post, né, que dizia assim: espero que tudo não volte ao normal, porque justamente o normal era o problema, né? Ou seja, quer dizer que o mundo não volte a ser o ruim que era, né? Ou com tantas coisas ruins de corrupção, enfim, de insegurança, né? De violência, é, enfim, todos os campos que nós podemos aqui estender, que são notícias dos jornais todos os dias no mundo inteiro, né? Isso. Onde está essa civilização do amor, que é o grande desejo de Deus, né? Isso que você comentou aqui, né? Ser um momento de amor, um momento de alegria. Você já pensou se todas as pessoas houvesse um amor sincero, verdadeiro, de uns pelos outros nesse mundo? Se todos se preocupassem uns pelos outros de verdade, dando a vida um pelo outro, sem querer o mal, Que né? lindo. Na Se verdade, colocando então, no lugar do outro, né? A tal empatia. não é? Isso é a civilização do amor. Vamos imaginar a civilização do amor. O mundo está muito longe disso. Está muito Muito. longe disso nos ambientes de trabalho, está muito longe disso muitas vezes nas famílias, não é? Está muito longe disso, enfim, em todos os âmbitos da sociedade. E então Deus, olhando isso, é como se ele falasse assim: olha, vou dar um chacoalhão para que os meus filhos acordem Isso e mesmo. pense o seguinte: olha, você pode morrer a qualquer momento, né? Olha só, um vírus que não é nem um ser vivo está te matando, ele está matando milhares e milhares de Não, pessoas. mas Quer dizer, sem o vírus, a qualquer momento a gente já podia morrer. já Então tá na poderia hora da morrer. consciência, né, padre? Exatamente. Então é uma hora, por exemplo, quando você se depara diante da morte, você pensa mais na vida. Você pensa mais nessa vida. Para onde eu estou indo? Né? Qual é o Isso. sentido da minha vida? O que eu quero? O que Deus quer da minha vida? O que Deus quer da minha vida? Será que eu estou me comportando como eu deveria? Será que eu não devia ser uma pessoa melhor? Será que eu não devia tirar esse comportamento que eu tenho na minha vida? Então,
Deus ele está fazendo a gente pensar nisso, está fazendo pensar pela proximidade da morte, porque de alguma maneira ou de outra todos nós podemos pegar o coronavírus e morrer, né? Sim, Ele está fazendo a gente pensar nisso porque ele está fazendo a gente ficar confinado, e quando você fica confinado, você começa a pensar, refletir mais, né? Você tem mais tempo para refletir. sem dúvida. E o ser humano não vive sem reflexão. Quer dizer, um ser humano, você quer destruir um ser humano, põe ele para trabalhar o dia inteiro e não ter um minuto para pensar, para entrar em sintonia com Deus, por exemplo, né? Ou para refletir simplesmente. Esse ser humano vai se destruindo a cada dia. É como um carro que vai começando a andar, andar, andar e vai soltando uma porca, solta depois lá, o escapamento depois solta, não sei, daqui a pouco o carro está totalmente destruído. Isso Não mesmo. parou para fazer não parou para fazer né, uma avaliação ali, né, e acertar os ponteiros. Então, o ser humano, ele precisa muito dessa pausa, como nós estamos tendo aqui. Muita gente, eu tenho visto, muita gente encontrar um sentido maior para a sua vida nesse momento, pensando agora, puxa, eu estava indo num caminho que não era bom, né, eu estava... Deus está fazendo a gente pensar, por exemplo, no essencial agora. O que é o essencial? Muitas pessoas estão rezando, não é? Na verdade, Muitas. então o Conectadas essencial com o alto. É, conectadas com o alto. é Então, isso o aí. essencial é isso, a conexão, né, com o lá de cima, vamos dizer assim, o próprio É. Deus. Depois, o que é o outro essencial? Família. Família. As pessoas hoje estão na família, em casa, né? Marido, mulher, filhos, horas e horas e horas. E muitas vezes nesse ambiente de trabalho que nós vivemos hoje, a família fica de lado, quer dizer, ela não é prioridade muitas vezes, não é. Quer dizer, o ambiente Ficava, capitalista ficava para trás, né? o mundo capitalista, o que ele quer é lucro, dinheiro, não está preocupado com a família, né? Uhum. E então, como é importante, e as pessoas quando voltarem a trabalhar nos seus escritórios e tal, algumas vão continuar trabalhando no home office e tal, porque viram que esse é um caminho, mas quando as pessoas voltarem, elas vão sentir saudades de estar com a família. Vão Olha, dizer, minha irmã puxa, falou isso e aproveito para falar com a Letícia também, porque quando se fala em família, ela tá aí, com a minha cunhada, aí, né, com a mãe dela, com o filho, com o marido, e assim, e ela como budista também, ela sempre me dizia o seguinte: tia, tudo colabora. Tudo colabora. Quanto pior, melhor, no sentido de que a gente vai aprendendo. Acho que isso é resiliência, né? Superar os desafios, os obstáculos que fazem a gente crescer, porque na verdade, mar calmo não faz bom navegador. O que você fala Eu ia disso, falar essa frase. Letícia? Você ia falar Eu, essa? eu ia falar essa frase. Eu acho que a vida, a esfera da vida, ela nunca foi um lugar manso, um lugar. Ela tem momentos, ela tem lampejos tranquilos, de aconchego, de calma, mas isso pertence muito mais a uma projeção sonhada, assim, né, idealizada, de um paraíso, de uma coisa que está além, né, para depois, não no que contempla a vida. A vida é essa reunião de resolução de problemas e de cocriação junto com pessoas e onde a gente é convidado o tempo todo a colocar em ação a nossa criatividade, a nossa coragem, né? Meu pai está assistindo a gente agora lá em São Carlos. Aliás, um beijo para Velho todo mundo de lindo. São Carlos. Oba! E Família não toda reunida! é? Fizemos um programa em Exato. família. Exato. Então, assim, tia, eu acho que, É. eu não sei se, porque desde muito cedo eu trabalho e eu tenho um enfrentamento, assim, dessas questões diárias, a não ser, eu acho que para uma minoria, bem minoria mesmo, tudo estava calmo. Eu acho que para o resto das pessoas sempre foi a vida um lugar de luta, de conquista, de batalha, de superação. Sem E isso é dúvida. bom. Eu, como budista, encaro isso que é bom, né? A gente sabe que a gente só cresce diante dessas adversidades. Cada adversidade é uma oportunidade. É verdade que se fosse sempre quentinho, gostosinho, eu vejo isso com o meu filho. Se ele tá assim, bem alimentado, tranquilinho, ele dorme.
ele não se desenvolve. Ele se desenvolve quando ele precisa ir para a arena da vida para reivindicar por comida, por diversão, por um brinquedo. Então, assim, a gente é sujeito que se coloca no mundo. E é isso que é lindo, que é rico, que a gente se coloca com singularidade. Cada um mostra do jeito que é diferente, cada um cria uma maneira especial, encantadora. E eu já falei muito, eu vou botar meu negócio ali no micro-ondas, que agora minha receita ela precisa cozinhar. Mas o que você não falou? Eu não ouvi, eu tava com um probleminha de áudio. Ah, tá. Ó, tia, eu fiz 3 sobremesas. 3? Que eu sou ousada, que eu sou uma garota ousada. Senhora amada, então, tudo que ela se propõe, vocês estão entendendo? Eu não cozinho nada, mas eu falei, vou fazer logo 3. Uma não só a minha tia Carminha, que sua irmã, que tá aqui assistindo, que cozinha qualquer coisa perfeitamente, mas eu vou fazer o possível. Uma coisa de chocolate, uma é uma coisa de laranja e a outra é uma coisa de caqui. Que máximo! Tá? Eu volto já. Eu vou botar aqui no micro-ondas e volto. Tá ótimo. Você sabe que a Letícia falou do pai dela, do meu irmão, irmão mais velho, primogênito, que fez esporte. Eu também tive uma faculdade de educação física, fiz jornalismo, educação física. E a resiliência também é quando o atleta vai lá, treina. Aí ele tem que quebrar as fibras celulares para que as fibras tenham descanso e para que elas voltem mais poderosas. Então, assim, resiliência é a gente superar tudo isso. E cada um tem a sua história, a sua comunidade. Eu estava falando com o Irineu, meu bailarino, e ele disse, a comunidade também, o lugar que você nasceu, contribui muito com isso. Porque às vezes você tem menos oportunidades, menos desafios, mais desafios. E os desafios são muitos, né? Muita gente agora, nessa pandemia, Padre Paulo, está passando por muita coisa, né? Perdas de familiares, perdas profissionais, né? Você quebrou o trabalho e você está levando porrada de tudo quanto é lado. E aí, à luz da fé, ou à luz da filosofia, a gente tem que encarar isso de frente? Ou são doses homeopáticas, um pouquinho por vez? O ser humano não é um Superman, né? Não adianta querer resolver tudo de uma hora para outra, não existe varinha mágica para o ser humano, isso que a gente vai aprendendo, conhecendo tantas pessoas, né? Tudo fruto de um esforço, de um empenho, né? E do ponto de vista do sacerdote da fé, tudo fruto do esforço e da graça, da ajuda de Deus, né? Então, vamos dizer assim, isso ajuda muito, muito. Agora, num período como esse, primeiro isso que eu falava, né? Você entender por que eu estou passando por isso, né? O que Deus quer de mim, né? Nesse momento. Isso já ajuda muito a você lidar com essa situação. Quer dizer, se eu tenho um sentido para essa situação, se eu não tenho, o ser humano, a primeira coisa que ele precisa é ter sentido para as coisas. Né? Qual que é o motivo? Qual que é a razão? Qual que é a razão última disso que eu estou passando? E uma vez que ele encontra esse sentido, ele vai ter muito mais força para poder lidar com os desafios. Né? Então, isso que falava a Letícia... Fala, Adriana. Não, pode falar. A Letícia... Então, isso que falava a Letícia, que se a gente fica calminho lá, um filho, vamos imaginar um filho, como ela falava, né? Você dá tudo para esse filho, vai dando tudo que ele quer, vai dando tudo, né? Ele vai ser uma pessoa totalmente incapaz, insegura, né? Vai ser uma pessoa problemática, o ser humano ele foi feito para estar em desafios. E por quê? Qual que é o querer de Deus aí, falando da fé? É que Deus ele está nos colocando numa situação de prova aqui, para que diante dessa prova eu vá crescendo humana e espiritualmente. Padre, as pessoas resilientes são as pessoas que mais se destacam? Por exemplo, Ayrton Senna não era bom na chuva, era um atleta, aí ele foi lá,
treinava sob chuva, debaixo de chuva e foi o melhor. Nelson Mandela ficou 26 anos na prisão, sofreu pra caramba, e aí ele estudou tanto o estoicismo, ele volta como presidente da África do Sul e ele ensina lá aos seus amigos, né, a importância da fé, do estudo. Então eu percebo que as dificuldades tornam uma pessoa bem-sucedida, ou seja, pessoas resilientes geralmente são as que mais se destacam. Não há dúvida, né? A resiliência é uma virtude, é uma qualidade. A resiliência, do ponto de vista da virtude, ela está dentro da virtude da fortaleza. Virtude da fortaleza. Né? E a fortaleza virtude de Maria, inclusive. Exatamente. Muitos santos, todos os santos, né? Sim. E a fortaleza, ela tem duas vertentes. Uma, que a gente fala assim, que é de atacar. Né? A pessoa precisa ser forte para atacar, para enfrentar, para, enfim, partir para cima, né? E ela tem que ser forte para resistir, né? Forte para resistir. Então, são essas duas vertentes. Então, é justamente essa vertente da resistência que é a virtude da fortaleza, né? E agora eu queria dar uma luz aqui, porque tem gente que está ouvindo e talvez esteja pensando assim, olha, eu não sou muito resiliente, eu estou aqui meio deprimido, Isso. né? A vida toda eu vou ser resiliente na minha vida, né? Então eu queria dar um consolo, um bom consolo. Primeiro, cada ser humano é diferente do outro, né? E quando você, né, estuda, enfim, psicologia, estuda filosofia e tal, você vê que cada ser humano nasce já com qualidades e defeitos, né? Ele já nasce. Por exemplo, você vê um bebezinho, você vai ver um bebezinho mais chorão, você vai ver outro bebezinho mais alegre, você vai ver outro bebezinho mais inseguro. O Uri é alegre. Você vê um bebezinho curioso para burro e tal. As pessoas, elas já nascem com o que nós dizemos temperamento. Cada pessoa nasce com um temperamento, que é o jeitão dela, né? E esse jeitão faz com que ela inclui nesse jeitão qualidades e defeitos. Então, sem tem dúvida. pessoas que já nascem... Padre, vai chover de perguntas, porque a gente está aqui ao vivo com a Adriana Colim e todos vocês, e todo mundo querendo saber. Já fui informado aí que tem muita gente perguntando, porque muita gente se achando resiliente, outros não. De que maneira, né? E assim, esse tanque de guerra que eu ouvi da Mil Volts, ela falou que era a tranquilidade, o alto astral. Cada um usa uma ferramenta para poder se situar, não é, padre? Exatamente. Isso aí exatamente. Cada um vai tentar na sua defesa, né? Nessa defesa, nessa batalha que nós estamos aqui, cada um vai pegar a sua arma, né? A arma que tem, né? E nós vamos ver que praticamente elas se coincidem, né? Porque o desafio é o mesmo, então nós vamos ter que determinadas armas para enfrentar esse desafio, não é? Sem dúvida nenhuma. Não é? Vamos saber qual a arma da Letícia agora? Vamos lá, qual será ver, a arma da Letícia para enfrentar esse desafio da pandemic, hein? Dessa pandemia, Letícia? Eu tô cobrindo aqui a minha surpresa. A gente entrou de repente. A gente tá ao vivaço. Eu sei, tia, mas sabe o que acontece? Eu vou começar a contar um pouco da minha receita. Que eu acho que a minha arma, ela também tem a ver com isso. Arma não, que arma meio violenta, meio pesado. Vou usar a palavra ferramenta. Ferramenta, a gente está usando. A pergunta era essa, inclusive. Então, depois você responde, fala. Então, era? A minha ferramenta seria esse desejo de fazer pequenos agrados, pequenos carinhos, pequenos afagos gentilezas às pessoas que eu amo. Então, às vezes... Isso. Então, às vezes você manda uma mensagem para saber se a pessoa tá bem, às vezes você liga, você escaleta o programa dela, você roteiriza. Dessa pessoa, entendeu? Você dá essa força toda. Então, eu tô aqui fazendo uma surpresa de 2 bolos de caneca para você. Essa é a receita. Meu Deus.
pra gente cantar parabéns juntas. Ai, Lê, você... Porque é seu aniversário. Parabéns. Aí eu peguei na internet, muito fácil, tá vendo? É com o que a gente tem. A gente tem internet, a Agora gente embarquei. tem pouco Agora tempo. Agora embarquei, Então, emocionei. embarca mesmo. Pode ficar emocionado. Aí eu tô fazendo, tia, um bolo de caneca de chocolate, que é super simples. Você precisa de 4 colheres de farinha de trigo, de 4 colheres de sopa de leite, 1 colher de café, de fermento, ainda bem que eu tinha fermento aqui, 3 colheres de sopa de achocolatado e um ovo. Aí você mistura tudo na caneca. Aí eu descobri que dá pra fazer essa opção também com bolo de laranja. Se você só substitui o achocolatado por 8 colheres de sopa de bolo de laranja. A laranja da chácara? O papai que mandou, a mamãe que trouxe? Não. Aí, assim, tia, como a gente tem que ser resiliente e se adaptar, eu queria fazer um bolo decorado, com coisas. Eu não tenho. Então, eu vou fazer a decoração dele com os mordedores do Uri. Tá vendo? Olha, a gente morde também. Então, vê qual é. Aí eu vou montar ele aqui de decoração assim, ó. Vou botar um peixe, já tem um passarinho, tá? Nesse aqui de chocolate que já tá pronto. E eu vou botar, eu tenho esse bichinho, eu tenho essa dentadura também. Ai, aí você pode escolher, como lindo. você é aniversariante. Eu quero a dentadura, eu gosto do azul. A cor do programa, das letras. Então eu vou desenvolvendo aqui a decoração e já volto pra finalizar, tá? Olha, mas peraí. Ai, gente, será que ela vai se embananar? Porque ela tá fazendo um bolo pra mim na caneca. Isso que é ser resiliente, hein, Padre Paulo? Eu Fala tô fazendo sério. 2. Pois é. E ela nem me respondeu o que ela faz, né, como budista, que ferramenta que ela usa aí para ficar bem. Porque temos a meditação também, a oração. A gente tem muita coisa, né? Exatamente. A oração, enfim, é um meio extraordinário que Deus deu para nós, né? A oração, eu me lembro de um santo que ele dizia assim: com a oração nós somos onipotentes. Quer dizer, não que nós sejamos onipotentes, mas que quando nós rezamos, nós nos unimos a Deus que é onipotente. Tem uma célula crística aí. Exatamente. Então, imagina você estabelecer uma ponte com Deus e não quebrar essa ponte, ficar ali essa ponte unida em funcionamento e tal. Ou seja, na verdade é assim, né? Quer dizer, Deus aqui em cima, lá para cima e nós aqui embaixo, né? Uma vez que você estabelece essa ponte, que é através da oração, né? Na verdade, Deus, você pode transformar uma cerca em ponte e às vezes, sem fé, a ponte em cerca, né? Exatamente. E aí, uma vez que você estabelece essa ponte com Deus, ele vai começar a passar tudo o que ele tem para você. Porque é isso que ele quer. Como ele nos ama com um amor infinito, porque ele é nosso Pai, ele é que nos criou, enfim, ele que criou esse mundo e tudo, o que ele mais quer é nos fazer felizes. O que ele mais quer é que nós entremos nesse círculo de amor junto com ele. E imagina o o senhor seguinte... sempre me disse isso. Eu ia um pouco tristinha, aí você falava: ó, Senhor, você, porque a intimidade é isso, tá, gente? Você sempre me dizia: Adriana, Jesus, né, Deus quer te ver sempre feliz. Exatamente, porque imagina se aqui na Terra um pai, que é uma criatura humana, já se derrete vendo um filho feliz, e imagina Deus que criou o pai dos pais, né? É o pai dos pais, né? Então, o amor que tem um pai aqui na Terra é só uma lesguinha do amor que Deus tem por nós, né? Desse pai maravilhoso que é Deus. Então, e aí eu costumo dizer assim, que Deus, ele não tem força. Deus é a força. Sem dúvida. Deus E sabe, padre, te interrompendo já um pouquinho, a gente também sabe do tempo, né? Da força do tempo, como ele age na vida da gente. Agora está acontecendo isso. E às vezes a gente quer abraçar o mundo e a gente não sabe entender
quão o tempo é sábio, né? Nada é amadurecido precipitadamente. A gente vai ter que passar por isso à luz da fé, à luz da elevação, da filosofia, da meditação, do exercício, do sono, da boa alimentação, de tudo isso, né? Todas as ferramentas que a gente tem, né? Exatamente. Eu falei com uma neurologista, a doutora Lívia, e ela disse que é muito importante a nossa vibração no alto, né? Porque quanto a gente mais vibra para cima, mais a gente melhora a nossa volta, o entorno, que é muito importante para o sistema imunológico, inclusive, nós mantermos a positividade. Exatamente, não há dúvida nenhuma. Não há dúvida nenhuma, né? Se a gente for ver do ponto de vista de Deus, como Deus ele quer a nossa alegria, então ele não tem nada que Nosso Senhor falou assim, olha, estejam tristes, fiquem tristes. Não, de jeito nenhum. Se deprimam até o fundo do poço, jamais Deus disse isso e vai dizer uma coisa dessa, né? Então, tudo aquilo que seja ter um pensamento positivo, né, ser otimista, Isso inclui as notícias também, né, padre? Muitas notícias Claro. negativas, muito fake news, e aí a gente vai sendo bombardeado, né? Exatamente. Por isso nós precisamos filtrar, né? Filtrar o que, lógico, que nós não podemos ser alienados, ficar completamente distante da realidade. Nós estamos nesse mundo e temos que estar sabendo o que acontece e tudo isso, né? Mas tomar cuidado com, né, cada um escolhe, costumo dizer assim, cada um escolhe o que quer ver, né? Se Exato. eu quero ficar olhando para coisas positivas, eu vou olhar para coisas positivas. Exato. Se eu quiser ficar olhando para a tragédia, eu vou ficar olhando para a tragédia e, né, com a sensação de que ela está aqui do meu lado e podendo vir a qualquer momento, né? Temos que esperar, ter esperança, e é com esse positivismo, eu estou com um pouquinho de delay aqui, que eu chamo a Letícia direto do Rio de Janeiro, para saber se ela conseguiu. Será que ela honrou essa nossa palavra de ordem do dia, resiliência? Está pronta, Letícia? Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Ai, que linda! Você gostou Lingo, dessa lingo! Meu amor! Um ponto de interrogação. Ó, vamos apagar juntas a velhinha, tia. Vamos. Vai, você não pensa tinha numa coisa velhinha, muito você boa improvisou interrogação. Não que eu não queira falar a idade, Isso. imagina. Vamos. Vai. Agora eu vou provar, porque agora que eu quero ver. Meu Deus, eu não vou poder primeiro provar. esse aqui, Ah, que é o bolo de laranja. Vou tirar aqui a certo. decoração. Tá. Qualquer coisa eu vou disfarçar que eu sou boa atriz. Eu vou fazer uma cara se estiver ruim, que tá muito bom. Você não é boa, você é excelente, você é melhor. Só isso. Gente, tá ótimo! Tá incrível! Ê! Vamos chamar os cachorros. Não, isso é plágio, eu não posso. Gente, ao Na verdade, vivaço. tá vendo? Eu fiz, hein, tia? Você me desafiou. Eu falei no programa que seria legal se a gente conseguisse fazer uma receita durante o tempo do papo. Certo. Eu não sabia que ia cair pra mim essa tarefa. Eu fiz. Tá com uma consistência um pouco mais de pão de queijo do que de bolo. Mas é uma resiliência. Muita pressão, você deforma o objeto e ele volta ao seu estado original. Agora eu vou provar o de chocolate, tá? Ai, meu Deus. Vai, vamos fazer um pouco de suspense. Depois eu vou compartilhar no grupo da família a receita, se der certo. Eu acho importante. Cara, assim que terminar o programa, é muito fácil. Eu já nem sei em quantos minutos a gente tá. Bem seco, bem Quase seco. uma não hora? recomendo, não. Esse aqui não... Meu Deus do céu, tá seco! Ficou seco. Vou ser sincera que ficou seco. Olha, o Aí, Padre pra salvar Paulo tá tudo- morrendo de rir do outro lado. Ele não quer comer esse bolo. Padre Paulo, vamos pro Rio de Janeiro? Será? Melhor não. Mas Olha só, mas eu fiz uma, padre, Ah. que se tudo desse errado, essa Ah. aqui ia ficar boa.
essa aqui é sucesso aqui em casa, que o Uri ama, que é a sobremesa dele. Que é o quê? Um caqui inteiro batido com 2 ameixas. Pensei que fosse Maravilhoso. purê de abacate. Não é? Purê de abacate. Eu tô com delay, não dá pra cantar. Peraí. Purê de Purê de abacate. Purê de abacate. Purê. Puxa, e agora? Purê. Não sei. Eu não tenho a nota aqui. Padre, esse Hã? aqui eu sirvo pro senhor. Esse aqui eu garanto que tá Muito bom. obrigado, hein? Vou agradecer. Ó, você não deixou sabiamente uma receita pronta aí, não, né? Será que você fez tudo isso no momento do programa? Tudo bem que o programa foi maior hoje. Eu fiz, estava tudo aqui nos potinhos. Eu posso te mandar agora. A receita? Por escrito. Bom, já tá Aham. chovendo de gente perguntando a receita. A gente vai colocar lá no meu YouTube, Tá. no meu canal. Tá bom? Você autoriza? Claro que sim. Vai chamar Bolo de Caneca Adriana Colim. Em comemoração. Isso, do seu nível, isso. Perfeito. Lelê, eu acho que a gente está chegando ao final, é isso? A gente tem que se despedir.